Para se determinarem as características e os parâmetros elétricos de transformadores, são realizados alguns ensaios e testes elétricos. Isso é possível através da utilização de um instrumento de medição. Dentre os possíveis instrumentos utilizados em testes elétricos em transformadores monofásicos, ele falou de transformadores monofásicos, mas o equipamento serve também para trifásico, mas vamos seguir. Um deles é o TTR. Esse instrumento é utilizado para mediar. Eu poderia só vir aqui e marcar a resposta, mas vamos além. Deixa eu fazer uma coisinha, uma brincadeira aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês as coisas que eu encontrei para a gente discutir. Cadê? Fiz besteira. Uma página que eu tinha, eu mesmo tirei. Então tá aqui, tá ok. Joia. Cadê? Aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha. TTR quer dizer o quê? Transformer Turn Ratio Tester. TTR tem um T a mais ali no final. O tester é que está a mais, porque no final das contas é Transformer Turn Ratio. Transformador, turn é volta ou expira. Na engenharia elétrica a gente chama isso de expira, né? Turn é expira. E ratio é algo como taxa ou relação. Como é que a gente traduz isso aí? Relação de espiras do transformador. Aqui vem uma questão que é o fato de que eu dei uma pesquisada sobre esse equipamento. Botei aqui, inclusive, para a gente ver que tem abundância de venda e tudo mais. Que relação de espira e relação de transformação são duas coisas diferentes no transformador real. Vou discutir isso daqui a pouquinho para a gente estender um pouco a nossa discussão. Aqui eu só trouxe outras informações a mais. Olha só. Aqui, deixa eu só dar mais um zoom. Mais um zoom, ficou ok? Ou não, estou em cima. Aqui. Relação de transformação. Medição deve ser realizada preferencialmente com transformador de relação variável. Por que motivo? Se você compra um transformador e já sabe a relação de transformação, ou já sabe a relação de espiras, fica mais fácil, né? A discussão não tem muito sentido. Mas muitas vezes a gente quer fazer ensaio com equipamentos que têm TAP, cuja relação de transformação pode ser variada através do TAP, para saber inclusive se as relações estão sendo obedecidas, porque você precisa alterá-las. E o TAP às vezes pode não funcionar de forma devida, ele pode não fazer a relação da forma devida com o passar do tempo por N motivos de uso do equipamento. Os resultados não podem diferir de mais de 0,5% de valores de placa. Não sei a que norma esse texto se refere, é um texto até de boa qualidade, viu, que eu encontrei. Teóricos do projeto. Faz-se importante a medição em todas as posições do comutador de TAPs. A gente está falando exatamente isso, que o transformador com variação de relação é o que tem TAP. E confirmação do correto posicionamento do comutador para energização, sob o risco de se causar danos ao equipamento caso o comutador não esteja devidamente encaixado na posição de projeto transformador, que o TAP não esteja no lugar onde tem que estar, esteja acima ou abaixo. Eu só peguei esses dois textos para deixar bem claro uma coisa, que um fala que é, o próprio nome diz que é relação de espiras, e aqui fala relação de transformação. Eu fui além. Eu sou desse chato, aí fui pegar um equipamento. Olha só. E tá aqui. Transformation Ratio Tester. É outra forma que tem. Mas o nome tá acima. É Transformer Turn Ratio Tester. Você pode ver aqui. Se você está vendo. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima para você enxergar. Pronto, agora tá grandão. Que ele fala de duas formas diferentes do mesmo equipamento. Ele fala acima pelo próprio nome do equipamento, que é testador de relação de espiras, e dentro no display fala que é testador de relação de transformação. Eu talvez esteja sendo preciosista ao dizer que as duas são diferentes, porque elas são efetivamente, e eu te explico por que daqui a pouco. Aqui ele chega a fazer até alguns comentários, né? Rated ratio, ou seja, relação nominal. Rated é nominal, né? 25. Eu não sei se é 25 mil ou 25, eu fiquei na dúvida agora, mas deve ser 25, porque 25 mil é uma diferença descomunal. É uma diferença descomunal, tá difícil. Tá mais fácil ser 25 e o ponto ali, como na língua inglesa, geralmente indica a casa decimal. Tap total, quantidade total de taps, igual a 5, como foi dito no próprio texto.
Tap spacing, 2,5%. O que quer dizer? Que no final das contas, o espaçamento de tapas, mas não seria o espaçamento físico exatamente. Ainda que seja físico, porque a relação de espiras tem a ver com a posição física, tem a ver com o fato de que a relação de transformação é mudada em 2,5 e 2,5. Você consegue mudar em 2,5. Não a relação de transformação, desculpe, talvez seja o valor da tensão, mude em 2,5. Aqui tem que ver o próprio manual do equipamento para indicar isso, né? Mas eu quero que você note isso. Eu quero só discutir agora que você sabe para que é o equipamento. Para quê? Para dar relação de transformação ou relação de espiras. Uma das duas, porque no final das contas a gente viu que no nome do equipamento se refere à relação de espiras, mas a gente viu também que no próprio um equipamento comercial ele usa o nome relação de transformação. E aqui ele fala medição de relação de espiras do transformador. Medidor de relação de espiras. Deixa eu só vir aqui para tela. Pronto. Joia. Vamos, em primeiro lugar, marcar a resposta certa. Esse instrumento TTR serve para quê? Medir corrente de magnetização? Não é. A gente usou isso no amperímetro no ensaio, no ensaio vazio. Perda no cobre do enrolamento? Não. A gente mede a perda no cobre dos enrolamentos primário e secundário no ensaio de curto-circuito com a potência ativa. Quase toda a potência ativa do ensaio de curto-circuito ela efetivamente é perdida no enrolamento, nos dois enrolamentos, o primário e o secundário. Tanto é que a gente ignora o enrolamento, no ensaio de curto-circuito, o ramo de excitação. Regulação de tensão. Olha, regulação de tensão tem a ver com o fato de que se você aplica a tensão no primário e no secundário tem uma carga, quando a carga varia, como a tensão varia. Não é isso que ele mede. Ele não mede a regulação. Ele não está avaliando a regulação. Inclusive porque o equipamento, o TTR, ele é utilizado com transformador a vazio. Você tem o equipamento desligado, o transformador desligado, aplica a tensão no primário e no secundário você consegue fazer a medida e obviamente a divisão entre os dois lhe dá o valor. Então ele não mede a regulação, porque a regulação inclusive é um ensaio que é feito com carga. Reatância de dispersão, menos ainda. Reatância de dispersão não é medida. Reatância de dispersão é calculada no ensaio de curto-circuito. Ele mede a relação de transformação. O que é que eu quero dizer que a relação de transformação é diferente da relação de espiras? Na primeira ou segunda questão da aula de hoje eu fiz um comentário sobre isso. Eu falei assim, a relação de transformação e a relação de espiras é igual no transformador ideal. Mas no transformador real, o modelo já tem um... não, eu tenho que desenhar agora as espiras também. É isso aqui, ó, que é o modelo. Professor, mas o modelo não é o equipamento. É no modelo que a gente consegue avaliar o comportamento do equipamento. Não vá nessa, não. Se você não gosta disso aqui, é outra coisa. Mas é isso aqui que permite a gente fazer as interações. Aqui eu tenho o trafo. O trafo é tudo isso aqui, desculpe. O trafo é tudo. Aqui é X2. Não preciso botar o linha. Por que motivo? Porque ele está no seu circuito original. E aqui é V2. Vou botar a barrazinha em cima porque isso aqui é fasor. Eu quero que você note que se você aplicar uma tensão no primário, vai surgir uma corrente de excitação. Ou uma corrente. Vou botar só isso de uma corrente no primário. Seja lá o lado de alto ou o lado de baixo. A corrente circula e ela não tem como circular para o outro lado. Então, qual o caminho que ela faz aqui no modelo? E vem para cá. Isso é I1, que é igual, nesse caso, a corrente de excitação. A corrente de excitação é o que desce. E se divide em duas partes. Uma parte é a corrente relativa às perdas no núcleo. Note, fisicamente isso aqui não existe. Isso aqui é o núcleo, viu, gente? Isso aqui é abstração, é somente pensando. Se você não consegue entender que isso é somente pensando, vá na minha playlist de transformadores para ver o andamento do que é o transformador físico até chegar no modelo de circuito. E isso aqui é a chamada corrente de magnetização, que é a corrente que cria o fluxo magnético. Eu quero que você veja que aqui a gente tem uma tensão que a gente pode chamar de EM1. E aqui uma tensão que a gente chama de EM2.
Isso aqui tem relação direta com a quantidade de espiras que tem de um lado para o outro. Mas em compensação, quero que você saiba que existe um transformador real na jogada, que vai ter, por exemplo, uma queda de tensão aqui, ó, ΔV. Então, a tensão V1 não é igual à tensão EM1 nesses terminais. Isso não é igual a isso, porque no meio do caminho tem um ΔV. Por isso que eu digo a você que a relação entre V1 e V2 ela é diferente da relação entre EM1 e EM2. E a relação entre EM1 e EM2, essa sim é proporcional a N1 sobre N2, porque aqui o modelo é do transformador ideal com sua relação de espiras. Só que no mundo real, só quem sabe a relação de espiras efetivamente é quem fez o projeto do equipamento. Fiz o projeto, fiz a conta, X espiras no primário, X no secundário. No mundo real, o que a gente se importa mesmo é com a relação de transformação. E eu sei que com o transformador a vazio, essa queda de tensão aqui ela é bem pequenininha. Dá para aproximar perfeitamente, apesar dessa diferença entre uma e outra, isso aqui como sendo, em vez de diferente, dizer é aproximadamente igual. É isso que é feito no mundo prático. Então, a confusão que existe em relação a dizer que relação de transformação é diferente de relação de espiras, para essa questão, por exemplo, relacionada ao equipamento, ninguém leva em consideração, porque já se considera que os valores são tão próximos que essa discussão sobre serem diferentes não tem sentido. Ainda que talvez exista alguma outra situação na qual alguém queira levar em consideração essa diferença. Acho pouco provável para uma prova para técnico. Acho até improvável para provas de engenharia elétrica em especial ainda, né? Porque no final das contas isso causaria erros. É aquela coisa que não tem sido ser cobrada, porque numa prova você não tem o contexto do professor, de um livro, não tem essa discussão. Relação de transformação, relação de espiras passa a ser tratado de forma quase como sendo sinônimo no mundo real e no final das contas não teria sentido numa prova se fazer essa diferença. Então fiz o comentário que eu queria fazer. Relação de transformação é a resposta aqui, mas lembre-se, o nome do equipamento fala de relação de espiras. Turn ratio, relação de espiras, transformer turn ratio, relação de espiras do transformador. Beleza? Feita a discussão, a gente encerra o conteúdo da aula de hoje.